Pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Franquia Pode. Franquia pode isso, franquia pode aquilo, franquia de negócios aí inusitados, negócios diferentes, será que pode? É justamente por isso que eu tô aqui hoje com a Alessandra e com a Adi. É uma franquia que vocês vão ver, cara, que não é tão comum não, vocês vão entender que franquia realmente pode nos mais diferentes segmentos e a gente vai ver como que elas fizeram isso. Então eu agradeço demais a Alessandra e a Adi da Franquia Radiante por estar aqui com a gente. Bom, sejam muito bem-vindas, obrigado pelo tempo de vocês e já comece aí se apresentando um pouquinho para o pessoal conhecer vocês. Maravilha. Você vai, Adi? Vai. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite e espero que a gente possa agregar aí pro teu público, né, trazer alguma coisa nova que some para quem está querendo entrar nesse universo ou já está, né, a nossa área é a área de prestação de serviço, que é bem diferente, né, a maioria das franquias não atuam em prestação de serviço e que seja, somar, né? Que a gente possa somar. Com certeza, vamos somar. Eu sou a Alessandra, então eu faço parte da área de expansão da Radiante Franchise e espero que a gente possa agregar muito aqui também, né? Mas acho que o principal é o diferencial da nossa empresa é falar um pouco sobre prestação de serviço de mão de obra mesmo, né? Que é um nicho de franquia que é bem mais puxado aí na hora de conseguir controlar tudo isso. Muito legal, muito legal. E porque é interessante, porque justamente nessa franquia de prestação de serviços, mas o meu negócio é serviço, será que dá para franquear? Então, vocês são a prova viva que dá para franquear, né? E também quando a gente pensa às vezes franquia de prestação de serviço, fala, tem clínica, tem salão de beleza, tem escola, que são serviços, sim, mas o serviço de vocês é diferente e mesmo assim vocês conseguiram. Deixa eu até contextualizar um pouquinho, né, uma forma interessante que nós nos conhecemos, porque teve um encontro, né, da ABF no Sebrae, e eu acho que vocês não tinham participado, né, anteriores, nós não nos conhecíamos, apesar de ser de Curitiba, eu conheço... Aqui eu tô também ficando muito feliz, porque eu acho que todos os franqueadores de Curitiba já passaram aqui pelo nosso podcast, né? E faltava vocês. Então, nós não nos conhecíamos e chamou muito a atenção, né? Nesse encontro, todo mundo pergunta, puxa, mas como que funciona? Como que é o negócio? Então é muito legal, com certeza vai agregar para muita gente que está pensando, puxa, eu quero fazer uma franquia de serviço, será que dá? Vocês provam que dá. E também, às vezes, alguém que quer investir numa franquia, que quer ter a oportunidade, vocês vão também poder falar aqui, será que cabe, né? Em que cidades, em que regiões que cabe ainda uma franquia da Radiante. Então me explique aí, o que é a franquia Radiante? O que é esse mundo de vocês? Você pode explicar o que é a franquia e eu conto a história de como ela surgiu. Porque a Adi que teve a ideia da franquia, né? Ela que trouxe como que nós iríamos... Ela que trouxe a ideia, né? Como que a gente vai fazer com essas pessoas aqui especificamente. E daí ela trouxe o modelo de franquia. Mas, assim, do nosso sentimento hoje de crescimento e tudo mais, até lá na BF... Eu fiquei surpresa, porque todo mundo ficou me perguntando. Eu falei assim, Adi, você não vai acreditar. Todo mundo ficou perguntando para mim, eu queria aprender com eles. Como assim? Como assim? Deixa eu aprender. E porque realmente, assim, a gente perde um pouco essa noção do quanto a gente cresceu de forma rápida e saudável, graças a Deus, né? Sim. E que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Isso nossa senhora, gratificante demais, né? Fora todo o contexto do dia a dia, né? Que a gente consegue trazer uma nova página para a vida das pessoas, porque o intuito sempre foi esse, né? Na história. A gente vai ficar isso bem claro. Então, o intuito sempre foi como que a gente pode mudar a vida das pessoas. E o nosso nicho é telecomunicações. Então, vamos fazer com o que a gente tem na mão, né? Acho que foi mais ou menos isso. E daí veio a ideia de fazer a franquia, né? E você pode... E quantos franqueados ou quantas unidades vocês têm hoje? Hoje nós somos 80 franqueados. 80 franqueados, é legal, já é uma rede bem bacana. Nós estamos indo para 3 anos de franquia. 80 franqueados em 3 anos, é bem um crescimento bem legal, bem rápido, bem intenso e saudável, né, que é muito importante. Exatamente, isso acho que é o mais importante, né? Bom, mas acho que eu posso te contar mais ou menos de onde é que surgiu, até por ser algo diferente, né? A empresa foi fundada pelo meu sogro há 34 anos atrás. Agora, em fevereiro, faz 35 anos. Então,
Era uma empresa que ela já tinha 1.000 colaboradores e já tinha uma credibilidade no mercado. Em 2020, eu fui para lá para montar a gestão de talentos. Eu tinha uma construtora e aí, né? Se eu for te contar, vai estender muito. E aí precisava... A gente vai ter que ter já um outro episódio. Vamos marcar já um outro episódio. E aí, eu fui lá para montar a gestão de talentos em 2020. E aí, caiu no meu colo recrutamento e seleção. Não era o que eu queria, eu só queria conversar com as pessoas, cuidar de gente. Eu não queria fazer recrutamento e seleção, mas faz parte e caiu do meu colo. E aí nós tínhamos muitas situações de contratos que tinha que contratar 100, 200 pessoas em 30 dias. Então era uma coisa louca. E a mão de obra hoje no Brasil é algo escasso, né? E daí, na época, né, quebra-cabeça, pensando como é que eu ia fazer para conseguir fazer isso de forma mais rápida. E eu até fiz uma parceria com a ONU. Que legal. Eu fiz um projeto Radiante Sem Fronteiras, que foi um projeto que a gente ganhou até um prêmio nacional com esse projeto, tudo. Aí a ONU, quando os imigrantes chegavam lá em Boa Vista, eles já me mandavam um currículo. A gente olhava o currículo, que nunca batia com a nossa área. Nunca tinha nada mas a gente fazia uma entrevista online para ver, porque a gente buscava pessoas boas. Porque ensinar, a técnica se ensina, né? Então, a gente fazia uma entrevista online, se gostava, a ONU trazia essa pessoa para a gente até Curitiba, dava 90 dias para eles morarem no local que é da Igreja Católica. E nesses 90 dias eles tinham que se organizar. E aí a gente treinava essas pessoas e contratava. Então, a gente treinava para ser técnico e contratava como auxiliar. Então, foi uma saída por um certo tempo. E aí não resolveu o meu problema. Ajudou muito, foi muito legal, mas não resolveu. E foi aí que um certo dia eu olhei para o pátio e a gente tem vários terceiros que atuam, né? E aí eu olhei e vi aqueles terceiros e falei, mas peraí, se a gente profissionalizasse esses caras, por que não? Né? Eles têm amigos para contratar, porque é muito diferente para a gente contratar do que para ele, que já tem o colega que vai comprar a causa dele muito mais fácil. Se a gente profissionalizasse esse cara. Aí, quando eu levei a notícia para a empresa, primeiro eu falei pro meu sogro. Primeiro eu convenci o marido, né, que o marido trabalha junto. Então trabalha junto também. Sim. Ele já trabalhava lá. E ele já trabalhava lá. Ele foi em 2019 para lá e eu fui em 2020. Então, primeiro foi convencer ele é diretor de desenvolvimento. E aí, eu falei, olha, eu acho que pode ser legal e tal. E aí, o Guilherme se empolga muito fácil, ele é muito parceiro. E ele topou e falou, não, acho legal, vamos fazer esse negócio aí da franquia. E aí eu fui falar pro meu sogro olhou para mim e falou assim, são todos malucos. Então tá bom. Então tá. Aí passaram-se uns 15 dias, eu cheguei para ele de novo e falei, ô Hélio, sabe aquele negócio que eu falei para você, da franquia? Poxa, pode ser legal, Hélio, é uma solução pra gente e vai ajudar pessoas. Pensa, porque assim, hoje o técnico, ele ganha 3, 4 mil reais por mês, ele como franqueado, ele pode ganhar 15, 20, 50, 100. Olha que bênção. A gente vai abençoar pessoas, inclusive, né? E aí, ele olhou para mim e falou assim, eu já tinha pensado nisso há 20 anos atrás, eu só não tinha quem executasse. Olha só que legal. E aí eu falei, então pronto, agora você tem. Então, Agora você tem. E foi daí que surgiu Aí a gente foi pesquisar, não existia franquia de prestação de serviço de telecom. E aí foi onde a gente falou, se não existe deve ter algum empecilho. E a gente foi pesquisar, a gente estudou por um ano a melhor forma de fazer e descobriu que não tinha empecilho. Ele era um pouco mais complexo, né? Porque a gente vende mão de obra mesmo. Então, assim, é o técnico lá na casa do cliente, a gente atende as operadoras, as grandes operadoras, que também têm um padrão de contratos grandes, né? Que seria mais complexo para pôr o franqueado. Mas aí a gente organizou tudo e pela credibilidade da empresa, por ser uma empresa com 30 anos de mercado, né? Então a gente conseguiu que alguns clientes abrissem as portas e falassem, não, vamos embora. A gente gosta do projeto de vocês e vamos embora. E aí foi que surgiu a Radiante Franchise. Que legal. E os clientes de vocês são as grandes operadoras. Então, Claro, TIM, Vivo. Isso aí. Exatamente. Esses são os clientes. São as grandes operadoras e grandes provedores. Que eles contratam vocês para fazer a instalação da internet na casa do cliente. A gente faz desde a construção da rede, a gente faz desde o projeto. A gente faz o projeto, a gente faz a construção da rede, a manutenção dessa rede. A construção da rede a partir da onde? É lançar o cabo na cidade, digamos colocar assim. Colocar a fibra ótica. Levar a fibra para a cidade. Vocês
Abrem o buraco, a gente faz tudo. Coloca, faz tudo isso. Tem lugares, por exemplo, como a BR-319 lá, que a gente faz que a gente põe até o poste. Até o poste. Sim, tem muito disso. Então vocês fazem tudo, desde colocar a fibra até chegar na casa do cliente. Até chegar na casa do cliente. A cadeia completa. A cadeia completa. E tem lugares que já tem a fibra e vocês só vão colocar na casa do cliente? Tem também. Tem muito. Tem muito. A grande maioria dos franqueados estão nessa modalidade, inclusive. Né? Do casa cliente, né? Que é o atendimento na casa do cliente. Porque era uma etapa que a Radiante não atendia muito. E aí, como todo negócio, quando você está inovando, você encontra barreiras. Então, a barreira foi dentro da empresa também. Porque quando a gente chegou com a ideia na empresa, os diretores não gostaram da ideia. Eles falaram, vocês estão querendo uma concorrente para nós. Então, eles não gostaram da ideia. E aí, a gente foi para o Casa Cliente, que era uma etapa que a Radiante não atendia. A Radiante ficava muito mais na construção, na manutenção, na rede externa, que é mais complexo. E aqui o Casa Cliente é um trabalho mais simples, mas é um trabalho que tem muito miscelâneo, muita pecinha pequena, muita coisinha para cuidar. E aí a Radiante não gostava muito de atuar. Vocês não atuavam ou vocês terceirizavam essa parte? Não atuava. Esse serviço vocês não vendiam? Não atuava. Só que a gente já estava chegando num ponto que as operadoras já estavam nos questionando. Eles diziam assim, vocês estão ficando com filé mignon, vocês não estão querendo osso, porque o Casa Cliente, ele é um trabalho mais complexo, né? E aí, foi a saída que eu encontrei. Eu falei, não, nós vamos atender o Casa Cliente com o franqueado. Então, não é concorrente, nós vamos atender o Casa Cliente. Mas a minha cabeça sempre foi, né? E que é uma tendência, e eu vejo, inclusive, a Radiante crescendo muito mais com franqueados do que no formato tradicional. Com certeza, acho que faz muito sentido, Até porque nós estamos hoje em dia, todo mundo quer ganhar. Já foi o tempo que alguns ganhavam e outros trabalhavam muito. Né? Então, assim, hoje todo mundo quer ganhar. E é uma forma de todo mundo ganhar, porque o franqueado, ele consegue ter uma qualidade de vida maior, ele consegue ter um resultado. Né? Então, é engraçado porque, assim, você compartilha e multiplica, né? Você não está tirando nada. E hoje, inclusive, dentro da Radiante, todo mundo, todos os diretores, todo mundo concorda que é uma estratégia fantástica. Todo mundo aceitou já agora. E que a gente ganha em volume, em escala, né? E todo mundo ganha. Então, eles gostam. Que legal, hein? Hoje em dia, eles ajudam a gente. Eles falam, não, nós temos que colocar franquia aqui nesse lugar. A Radiante ela tem a filial em Curitiba, a matriz em Curitiba, e mais 35 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. Então, hoje nós temos 5 estados lá do nosso país, lá, que a gente não tem filial física. Mas a gente fala assim, se você andar lá naquelas ruas, você vai encontrar uns laranjinhas lá. Porque a gente atende, mas não tem a parte física nesses 5 estados. Então, assim, a gente atende o país inteiro. Então praticamente hoje, todos os estados vocês atendem? A gente atende todos os estados. 100%. Então, os próprios gerentes hoje já estão mais junto com a gente. No começo era meio que eles entendiam isso, né? Que era uma concorrência ou que não ia ser tão legal, assim, para filial ali. Mas hoje, nas reuniões, eles já falam, não, quero entender um pouco mais disso aqui, então me explica aquilo outro. Então, ele já vem mais nisso de querer também que o franqueado esteja ali dentro, até por uma questão de documentação. Para eles é muito melhor. Tanto o respaldo que todos os nossos clientes têm, né? Sim. Pelo franqueado tá 100% correto, dentro da lei, enfim, todo o suporte que a gente dá. E aí, a gente tem o nosso time todo junto com a gente hoje, graças a Deus. Né? Que é um trabalho de risco, né? Então, por ser um trabalho de risco, a documentação, ela é crucial. Muito importante. E daí, como que é o modelo? Então, vocês têm esses contratos com as operadoras. Ela precisa lá colocar, então, realizar o serviço e você fala, peraí, eu tenho um franqueado que ele vai fazer esse serviço aqui. Então, quando a gente criou o modelo, o formato era o convencional de franquia. Então, a ideia nós vamos montar uma central onde a gente vai atrás dos provedores para ajudar o franqueado a ter cliente. Então, porque um dos desafios também era que o nosso técnico, ele é muito técnico. Então, ele não é nada comercial. Ele não teria condições de prospectar cliente. Então, nós vamos prospectar o cliente para ele. Mas aí, a gente teve uma reunião com um cliente
E quando a gente apresentou para ele o projeto, ele olhou e falou assim, não, vocês vão pôr para mim, eu vou passar os meus terceiros para vocês transformarem em franqueados. Para atuar para mim. Que já prestavam serviço para o cliente. Pra ele. Que interessante, olha só. Eu falo que essa reunião foi como um abraço corporativo, porque não tinha uma resposta melhor que a gente poderia ter naquele momento. Cara, que sensacional. Né? Foi melhor do que vocês poderiam imaginar. Tanto que a gente tem um carinho gigantesco, assim, né, com esse cliente até hoje, porque, assim, ele foi fundamental para a franqueadora. Né? E aí foi isso. Então, a gente começou a gente oferece para o nosso franqueado o cliente. Então, o nosso franqueado, a gente inclusive só coloca franqueado em regiões onde a gente tenha algum cliente que tenha espaço para ele. Né? Então, o nosso franqueado, eu brinco que ele vira franqueado num dia, ele tem um contrato no dia seguinte com uma grande operadora para atuar. Basta ele fazer bem feito que ele vai longe. Que legal. E hoje, você cuida da expansão, né? Então, no começo, vocês tiveram esse cliente que já meio entregou ali os futuros franqueados para vocês. E hoje, como que é a expansão? Tá aberto, vamos dizer, para quem tá assistindo aqui e fala, puxa, eu achei interessante. É para qualquer um ou não é para qualquer um? Sim, né? Eu acho que qualquer pessoa pode ter uma franquia, porque a franquia, ela tem esse poder de te dar estrutura, né? Principalmente quando a gente fala, eu tô te dizendo, nós temos 35 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro, mais a matriz. Então, assim, a gente tem suporte em todos os lugares. Né? E hoje, o franqueado, ele não tem só o contrato lá do cliente. Ele tem um sistema que é próprio, que nós desenvolvemos, do nosso grupo de empresas. Que é fundamental esse sistema. Fundamental. Hoje, juridicamente, está totalmente blindado, porque a gente tem o nosso sistema, né? O sistema, ele entrega isso de forma muito completa, assim. E aí a gente tem o pessoal interno, que é o nosso teleapoio, que as equipes não estão na rua sozinhas. Se você é um franqueado, você comprou uma franquia nossa, você é o franqueado. Você está olhando para as tuas equipes na rua e eu tenho um time lá dentro olhando para as tuas equipes também, né? Então, hoje deve ter o quê? Umas 30 pessoas dentro do teleapoio? Mas para dar apoio, para poder, de analistas. Que são as dúvidas, né? Se surge uma dúvida lá em campo, eles têm onde fazer contato e já ter resposta na hora. A franqueadora, hoje, ela tem assim, é que daí eu vou ter que ser um pouquinho mais específica do nosso setor. Mas, claro, assim, mas isso que é legal, Mas assim, o técnico, ele tem que fazer um provisionamento, ele tem que configurar lá o roteador dentro da casa do cliente, quando ele vai fazer uma instalação de uma internet. Isso, normalmente, exige pessoas para fazer. Então, você está falando com um atendente ali, hoje nós já temos clientes que a gente faz isso com um robô. Então, o técnico, ele entra lá e aperta um botão. E quem oferece sistema. Isso é a franqueadora. Entende? Entendi. Então, existe tanto que onde a gente atende com os franqueados, a gente tem sempre um aproveitamento muito melhor que o restante do pessoal que faz mão de obra para o mesmo cliente. Por quê? Porque a gente consegue agilidade, a gente coloca tecnologia junto, a gente tem um time por trás de tudo isso. Então, qualquer pessoa hoje pode se tornar um franqueado. Franqueado, né? Ele vai ter esse Exatamente. Apoio. Então, ele vai ter sistema para ver se ele está faturando. O técnico fechou uma ordem de serviço lá, ele sabe quanto ele ganhou naquela ordem de serviço. O franqueado consegue acompanhar em tempo real. Nossa. Tem uma planilha, planilha não. Falar planilha, o Guilherme vai me bater. Hoje você bate a tela, o olho na tua tela, você tem em uma linha do tempo todas as tuas equipes. Então, se você tem lá a equipe do Joãozinho, o carrinho tá parado lá, porque ele tá em azul, por exemplo. Ele tá se deslocando para a próxima OS e ele não tá atrasado. Ele tá dentro do tempo que é combinado com o cliente. Ele tá com o carrinho vermelho, então ele já perdeu o tempo daquela ordem de serviço. Então, você bate o olho, tem a linha do tempo de todas as tuas equipes lá. Então, a gente dá tudo mastigado. Você tem que fazer a gestão daquilo ali, mas está tudo mastigado. Os números estão para você, né? Então, qualquer pessoa pode ser hoje um franqueado. Que legal. E daí o franqueado, ele não vende nada, porque quem vem, o comercial é da operadora, é do cliente. Ele só recebe, vai executar isso aqui. É isso nós, como franqueadora, prospectamos o cliente para ele. Isso. Hoje nós já temos mas é o cliente final, é o cliente da casa? Não, o cliente final é a operadora. O cliente final dele é a operadora. A operadora, né? Isso, porque então, mas quem vê, por exemplo,
eu vou colocar a internet da minha casa. Certo. Você vai contratar lá da operadora e a operadora vai mandar... Quem vendeu foi alguém da operadora, um vendedor da operadora, que não é vocês também, mas vocês têm o contato com a operadora e vai dizer para ele, cara, vai lá na casa do Erlon instalar que tem essa ordem. Quase isso, porque ele é bem independente. Então, a operadora vendeu aquela internet, por exemplo, ou é um reparo. Vamos dar o exemplo da venda. A operadora vendeu, já cai no sistema que ele tem acesso, é direto com ele. Já está no celular dele. Está no celular dele no já. aplicativo. Então, ele não depende da gente para passar para ele algo. Já cai para ele e ele roda ali a franquia dele totalmente independente. O que a gente tem é um apoio para ele, caso seja necessário. Ele precisou, ele não dá conta de fazer todas as OS do dia. Ele faz contato, pede ajuda, e tem o pessoal dessa empresa que presta serviço para a operadora, que também é do nosso grupo, que fala com outro franqueado para realocar, fala com a própria operadora se tem algum outro terceiro que pode atender, né, ajuda nessa logística. Mas eu falo assim, Erlon, o nosso grande diferencial é que a gente dá, pelo menos o primeiro cliente você vai ter como franqueado, que a gente vai te oferecer. Mas o franqueado, ele é um empreendedor, então isso é muito o que a gente fala para eles, que eles precisam virar a chave. Não tem problema, você não precisa nem num primeiro momento já ser um empreendedor. Mas você quer? Então você vai aprender e a gente vai te ensinar. E não tem problema nenhum com isso. Né? A gente vai te ensinar a... Daí eu sempre falo para eles, o que um empreendedor precisa ter para ele começar a dormir? Eu falo para eles. Pelo menos 3 bons clientes. Então eu te dei um. Mas nós vamos juntos caçar os outros 2, pelo menos, que você precisa para você dormir à noite. Porque senão você tem que ter, né, uma base. Às vezes a pessoa nem é empreendedora ainda, mas ela sabe fazer, ela pode se tornar um empreendedor. Claro que ela tem que querer, né? Ele é um técnico, ele quer que ele tenha vontade de ser um empreendedor. Fala para ele, você quer crescer? Se você não quer... Não adianta, você faz essa seleção do que o cara quer para a vida dele. Não, eu quero ter uma segurança. Eu acho que tem muita gente que não, eu quero ter segurança de que vai ter o meu salário garantido, isso ele não vai ter mais. Fica como CLT, inclusive a gente recomenda para algum franqueado e não tem problema nenhum, porque o mundo, ele tem espaço para todo mundo, né? A gente não precisa discutir por causa disso. Mas o empreendedorismo, ele tem que estar com a vontade, ele tem que querer mais. Se você quer mais, então eu te dou o suporte e você vai. Legal. Mas os clientes, eu vou perguntando porque eu não tenho conhecimento ali da prática. Eu entendo assim, são as grandes operadoras. Então, também, ele não tem muito cliente para buscar, né? Porque vai ser, Claro, Vivo, Oi, TIM, eu acho. Hoje não é mais assim, né? Hoje, no Brasil, os provedores, eles já estão com uma fatia maior do mercado do que as próprias operadoras. Tá. Então, hoje, no Brasil, tem 10 mil provedores. De internet. E tem provedores, a gente tem provedores que faturam 1 bilhão no ano. Tem. Então não é uma provedores que são empresa. Muito grandes, que são empresas gigantes e ainda são chamados como provedores. Tá. Porque assim, a operadora, a gente chama de operadora aquelas empresas que são as primeiras que vieram no mercado, essas que você citou, por exemplo. Que todo mundo conhece, que todo mundo conhece, nacional, né? Que antes era só delas. Mas os provedores são operadoras, só que são menores, né? Então elas são mais ou menos assim. E o franqueado, daí, normalmente... Ele tem, no modelo de vocês, ele tem equipes de técnicos ou ele é um dos caras que vai fazer o serviço? Depende do franqueado. Depende. Tudo isso a gente cuida, porque o sucesso da franqueadora é o sucesso do franqueado. Então, assim, isso é primordial. Então, o que é que a gente faz? A gente vê o perfil do franqueado. A gente tem, olha, eu tenho um caso de um franqueado, por exemplo, que quando eu... Acho que ele nem sabe dessa história, se ele assistir, ele vai ficar sabendo. E ele vai gostar da história ou não vai gostar da história? Ele vai gostar. No final, ele vai gostar. Quando esse cliente, essa operadora falou que poderia virar até os terceiros deles, então a gente foi para a cidade e esse rapaz veio conversar com a gente. E ele prestava serviço como terceiro. E quando eu sentei para conversar com ele, estava ele e a esposa. E eu olhei e falei, eles não vão conseguir.
vai ficar complexo demais, eles não vão conseguir. Você via que era assim, pessoas super do bem, mas eu falei, vai ser complexo. Aí eu olhei para ele e falei, escuta, você quer ser funcionário de um franqueado? A gente vai colocar umas franquias aqui na região, e se você quiser trabalhar com ele, é uma oportunidade. Nossos franqueados vão pagar bem pros técnicos. E ele, muito humilde, falou, eu quero sim. Falei, então tá bom, então tchau, fui embora. Aí passou um tempo, eu precisava... Ele já tinha trabalhado para um franqueado, então eu já sabia que a questão de aplicativo, essas coisas, ele dava conta tranquilo. E eu precisava na cidade dele. Aí eu liguei para ele e falei, olha, você quer virar franqueado agora? Ele, o que precisa? Eu falei, você precisa entender da parte técnica e o resto a gente vai te apoiar. A gente também tem né, nosso contador homologado, nós temos aqui tudo para te dar apoio. E aí ele nem me perguntou direito como é que fazia. Ele falou, então eu vou. Que legal, hein? Confiou que legal, já, né? Que bacana, né? E foi. E aí, ele é aquele franqueado que não discute, que ele segue todas as regras. E aí, aquele menino simples, que eu achei que não poderia nem ser franqueado sozinho por conta do aplicativo, hoje ele está, acho que umas 4, 5 equipes. Que legal, hein? Então, ele se tornou um gestor. Mudou a vida, né? Nossa, da total. família. Mudou eu a brinco, vida eu da falo, família. ele tá virando prefeito lá na cidade dele, tem uma cidadezinha desse tamanho. Que legal, hein? Que história bacana, bonita. Então, e aí assim, então a gente vê muito o perfil do franqueado e as pessoas às vezes se enganam, porque as pessoas pensam assim, porque eu sou muito empreendedor, eu vou ser um excelente franqueado. E ser franqueado é saber, é entender que ele é um casamento, que existem regras, que tudo aquilo já foi testado, essa empresa testou, apanhou, sofreu de todas as formas para criar esse processo, para trazer, né, para ele, e é só ele seguir. Segue as orientações que vai dar certo. Vai dar certo. Isso é uma coisa que eu falo para eles na hora da venda também. Eu falo assim, no mínimo, quando a gente sentar com você e falar alguma coisa, no mínimo você tem que deitar a cabeça um dia na tua cama e pensar sobre isso. Antes de você falar não, de você argumentar, deita e pensa sobre isso. Que legal. Reflete. Porque a gente o sucesso da franqueadora é o teu sucesso. Tudo que vocês vão falar é o que vocês querem, o bem dele. Porque o bem dele é o bem de vocês. Exatamente. Né? Como que a gente ganha dinheiro? Eu sempre uso exatamente essa analogia. Eu falo assim, nós estamos sentados no mesmo barco, remando para o mesmo lado e nós queremos chegar no mesmo lugar. Então, legal. A gente quer só isso. Escuta, porque a gente está aqui querendo fazer com que vocês tenham sucesso, o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Eu sempre falo isso para eles. Que legal. E vocês... E no modelo de franquia dele tem um território? Ou como que funciona essa questão de território? A gente cuida muito nessa questão. Então, assim, a gente depende da demanda, né? Então, tem cidade que nossos clientes são muito fortes. Então, assim, tem cidade que ele tem espaço para colocar 30 franqueados naquela região. Sim. Então, ou seja, não teria como eu colocar na mão de um franqueado só. Né? Até porque ele poderia ter dificuldade. Então, a gente faz o quê? Aqui tem espaço para 30 equipes, exemplo. Esse franqueado tem condições de ter 3 equipes, a gente deixa ele crescer. E a gente sempre está cuidando deles. Então, assim, não é uma coisa, vamos limitar ele só vai ter 3 equipes. Não, hoje a capacidade dele é para 3. Se amanhã for para 4 e tiver oportunidade, a gente vai oferecer. Agora mesmo a gente tem um franqueado que ele está... Esse foi um franqueado que quando ele entrou também, ele estava com um mês mais ou menos que ele estava atuando e a gente chegou a falar para ele, olha, o negócio é o seguinte, a gente está recebendo muita reclamação do cliente. Ou você melhora ou você vai estar fora. O cliente vai te cortar. Porque a gente se relaciona com o cliente, né? O cliente vai te cortar, o cliente não está satisfeito. E ele deu uma virada de chave tão grande que agora mesmo ele acabou de comprar a segunda franquia em outra cidade que nem é tão perto, né? Ou seja, mudou completamente a mentalidade. E ir para o mesmo cliente, para atender o mesmo cliente. Para atender o mesmo cliente. O cliente hoje gosta muito do trabalho dele e eu falo assim... Eu acho engraçado porque ele me ligou uma vez e falou, Ali, porque tá muito difícil, porque não sei o quê, eu não sei se eu vou conseguir. E ele tem anos e anos de experiência em telecomunicações, só que o empreendedorismo é o empreendedorismo, né? Então, as pessoas acham que às vezes, porque ela sabe lá instalar uma internet dentro da casa do cliente, ele já vai ser o empreendedor. Não vai. Você vai ter que aprender a ser empreendedor. E ele foi, a gente com toda a paciência, e ele com toda a paciência também, agora ele se tornou multifranqueado. Que legal, hein? Que legal. E aí a gente só faz uma exigência. Ele para ter mais uma franquia em outra cidade, ele precisa colocar um sócio operador
para que tenha uma pessoa que vá liderar ali na cidade, que esteja completamente envolvida. Tá. Mas ele tá lá já com a segunda, tá felizão. Já sabia quem ele ia colocar como sócio operador, ele já estava Ele estava sofrendo lá no início, era ele, acho que mais uma equipe, né? Nossa agora ele tá, senhora. acho que tem 6 equipes nessa cidade, agora já está iniciando na outra com 3 equipes. 3 equipes. Que legal. Né? Então, é uma evolução, né? É um crescimento que vai sendo construído junto. Por isso que o nosso time de apoio ele é tão grande. Sim. Porque é o todo dia a esse dia. suporte técnico ali direto para ele mesmo. Exatamente. E hoje, como que tá? Tem espaço para mais franquias? Vocês estão abertos? Tem muito espaço. Tem muito espaço. Hoje a gente não tem um trabalho muito ativo nem na prospecção de clientes para os franqueados, porque falta franqueado para atender os clientes que a gente já tem. Sim. Que legal. Olha, então, se você de repente está pensando numa oportunidade de negócio, de empreender, quiser crescer, tem aí um segmento, né, um nicho que dá para fazer. Que dá para fazer, que tem oportunidade, tem demanda e tem uma empresa super sólida por trás. Exatamente. E o nosso modelo de negócio, ele pensa até na remuneração que você vai dar para os seus técnicos, como que você vai fazer isso, sistema de compensação. Então o técnico fez, ele atendeu várias demandas lá e aí ele bateu a meta dele. Ele tem a premiação, ele consegue acompanhar isso no dia a dia. Tudo isso dentro do sistema, tudo sistema. Isso de forma legal, que não vai causar problema para ele no futuro. O funcionário do nosso franqueado, ele bate ponto para o reconhecimento facial. Ele tem toda a estrutura de uma grande empresa. Toda. Eles são CLTs, os são funcionários CLTs, todos. Eles não podem ter funcionário que não seja CLT. Exatamente. E dá lucro, porque assim, eu já falo, até a própria Radiante Engenharia, se eles vêm e, nós temos tal contrato, eu vou lá e faço a minha conta, né? A gente senta e faz a nossa conta. Pro nosso franqueado vai ser bom? Então tá bom, então vamos lá. Pro nosso franqueado não vai ser bom? Toca o barco vocês aí do jeito que vocês quiserem, porque a gente não vai colocar franqueado nisso daí. Então, nós mesmos temos o modelo que a gente coloca lá, aquela operação dentro daquele modelo, e só oferece franqueado se tiver lucratividade. Senão, não. Nossa, então, que legal, hein? A gente faz, na nossa segunda reunião com eles, na hora da venda, a gente faz o DRE junto. Então, é tudo calculado, tudo friamente calculado. Eu faço parte do conselho de administração da Radiante Engenharia, né? E eu sou a diretora de expansão da Radiante Franchise. Mas assim, lá na reunião do conselho, muitas vezes eles trazem, tem a oportunidade de um contrato, a primeira coisa que eu faço mas como é que é a questão financeira? Porque tem que ser viável para o franqueado, senão eu não levo. Que legal. Então, pode ser a própria Radiante Engenharia. Do franqueado, a gente sempre vai qualquer cliente, realizar. seja a Radiante Engenharia ou qualquer outro cliente, é analisado. O que a gente oferece já está calculado. E se a partir do momento que o franqueado quer atender outro cliente, eu falo para ele também, me traz aqui quem que é o cliente, quantos assinantes ele tem, o que ele pode pagar, como que vai ser, eu ajudo a fazer até proposta junto com eles, precificação, a gente dá apoio 100% assim para eles, o que eles quiserem, a gente está ali para somar. Que legal. E qual que é o investimento que, para quem quiser entrar agora, por exemplo, como franqueado, tem uma faixa de investimento? Ele tem que montar uma estrutura física? Não precisa de uma estrutura física. Ele precisa... O que a gente pode falar como investimento inicial? Que depende muito. Porque se ele já é técnico, ele já trabalha por conta, ele já tem os equipamentos. Vários. Então já tem equipamento, já tem carro, já tem... É meio que a taxa de franquia, uniforme, né? O processo ali que ele vai gastar aí, uns 60 mil reais. Com todo esse processo, até muito baixo o investimento. Já incluindo a taxa de franquia. Já incluindo a taxa de franquia. A nossa taxa de franquia hoje ela é 45.900. Então, é muito baixo. Mas ele era um CLT, então ele não tem ferramenta. Então, ele vai ter que comprar ferramenta, vai gastar um pouquinho mais. Né? Então, ele vai lá para uns 70, 80, né? Isso, depende do contrato, né? Daí, ele tem carro, então é mais o valor do carro. Aí você vai... É isso. Porque como a gente não tem a parte, não exige, né, que tem a parte física, aí a gente vai depender do que ele tem, né? É exatamente o que ele tem. O carro é essencial, por exemplo. Não dá para trabalhar sem carro. Mas assim, eu acho que o mais importante e fundamental para o nosso modelo de negócio, para ter dado certo, foi a questão de usar muito a parte de tecnologia.
Com certeza. Sem isso, nós não teríamos conseguido. Para ele ter esse controle, essa gestão da equipe. Você já pensou, ele tem que receber da operadora e ele não sabe nem direito quanto ele tem para receber, ele não sabe direito quanto o técnico dele produziu, como é que seria? Que acontece então, muito. Então a gente dá para ele ferramenta para acompanhar tudo. Mas o franqueado até o contra-cheque do funcionário dele. O Olerite é tudo por dentro do sistema. Então, as horas extras, elas são calculadas automaticamente ali. Então, a gente tem a garantia que ele vai pagar todas as horas extras para o funcionário dele. Então, a gente consegue trazer para ele eu falo que ele tem a qualidade do pequeno, porque a gente sabe que o pequeno é como se fosse boutique, né? É um atendimento mais olho no olho, né? Então, ele entrega a qualidade do pequeno com todas as ferramentas do grande. Que legal. Com toda a estrutura do grande. E essas ferramentas vocês já tinham e disponibilizaram daí para o braço franquia, o que vocês já usavam para vocês? Já, nós temos dentro do grupo, a gente desenvolve, o Financo a gente desenvolve há 20 anos, né? 20 anos. 20 anos. Então, até mais já. A gente tem dentro do grupo um braço de tecnologia que cuida desses sistemas todos e a gente faz adaptações necessárias muito rápido. É fundamental. E ele paga royalties? Royalties. Como que são os royalties? Paga royalties. Ele é como eu disse, ele é muito independente. Então, ele recebe direto do cliente dele lá, que é a operadora, e ele paga os royalties dele. Hoje o nosso royalties está em 10%. 10% de royalties do que ele recebe. Do que ele recebe. E a verba de propaganda, 1%. Então, a nossa verba de propaganda ela é menor do que o padrão de mercado, porque como a gente trabalha, né, já não depende de um marketing grande, né? Então, ela é menor e os royalties, ele acaba tá entre os maiores porque a gente dá todo um suporte. Né? Tem muita coisa agregada tem toda uma estrutura ali na por trás. entrega. E o que todo mundo pensa, né, que eu vejo que é muito comum, assim, e se ele fizer por fora e não te pagar royalties? Eu imagino que uma questão seja o sistema que está tudo ali, mas eu não sei se é uma preocupação com você. Pode acontecer. Pode, mas aí é conscientização. Né? A gente trabalha com eles de uma forma muito consciente. A gente mostra para eles que, assim, olha o que você ganha nessa parceria. Então, você ganha muito com essa parceria. Você vai botar em risco ela por causa de um cliente que vai te dar um valor que, se você deixar de ser franqueado e for para o mercado como um terceiro qualquer, você vai perder no primeiro mês o que você demorou 6 meses para ganhar desse cliente. Sabe? Porque por conta da credibilidade que a gente tem no mercado e de tudo que a gente oferece, todo esse respaldo para a operadora, né, que ele tem para oferecer para a operadora, ele consegue cobrar melhor do que os outros terceiros que atuam sozinhos no mercado. Que legal. De situação assim, eu lembro de uma situação só que aconteceu. A gente acabou descobrindo porque caiu no nosso colo. Acaba acontecendo, exatamente, né? Porque a gente também é muito conhecido, né? Então, assim, vários técnicos já trabalharam na Radiante, a gente tem muita parceria. Então, chega, não adianta, uma hora chega. A gente conhece gente dentro de todas as operadoras. Exato. Então, assim, acabou acontecendo e eu não lembro exatamente assim, o que aconteceu, mas eu só sei que ele acabou sendo descredenciado e ele implorava para voltar, mas a gente fala que não tem mais confiança. Não tem mais confiança. Como que a gente vai fazer esse casamento dar certo? Não tem mais como. Então, eu lembro de uma situação só. Que aconteceu. Pô, o modelo tá muito legal, tá funcionando super bem. E apesar de ser uma jornada curta ainda, né? 3 anos, muito rápido, vocês tiveram muito sucesso. Mas, e nesse caminho, agora eu acho que já está bem consolidado. Vocês tiveram a questão de alguma coisa que vocês tentaram e não deu certo? Talvez o perfil de teve franqueados que não deram certo, que saíram? Eu acho que tem a questão de perfil. Eu acho que a gente pode falar assim, ó. Tiveram alguns aprendizados. Como, por exemplo, antes a gente deixava a pessoa ser de um lugar e colocar a equipe em outro estado, por exemplo. E hoje a gente não deixa mais isso acontecer, que foi o que a Adi falou, que a gente padronizou. Aconteceu uma vez, deu errado, a gente falou, não, vamos recalcular isso daqui. Então, hoje o franqueado, se ele quiser atender fora do estado dele, ou numa cidade muito distante da dele, ele já tem que comprar outra franquia e ter um sócio operador para que essa pessoa esteja presente lá, para que o negócio dele dê certo. E se você parar para analisar, faz muito sentido, né? Porque o dono tá ali também, né? Então, isso é uma coisa que a gente recalculou, né, no meio do caminho. Mas também foi um erro, acabou, não teve mais.
como o crescimento é muito grande, tiveram algumas paradas de crescimento, né? Que a gente teve que fazer. Né? A gente pausou. A Adi, no começo, eu não sei nem como que ela fez, porque ela começou na expansão, né? Porque a Adi é comercial 100%. E aí, teve um mês que ela colocou 11 franquias, sozinha. Um mês, não. Foi no primeiro mês que a gente começou a colocar franquias, eu coloquei 11. Nossa! Então, assim, e não tinha equipe ainda, uma equipe pra fazer isso com ela, era ela e o Guilherme. Bom, o Guilherme comprou completamente a ideia comigo, o Guilherme que é o meu marido, né? Então, a gente deixou a Radiante Engenharia com toda aquela estrutura que tem lá, e a gente pegou um outro imóvel do lado, e foi ele e uma pessoa que tinha conhecimento técnico para montar a franqueadora. Ah, que legal, hein? Então, quando a gente colocou esses 11 franqueados no mesmo mês, era eu correndo atrás do uniforme. Tudo era ela. Tudo era ela. O Guilherme maluco, fazendo contrato para todo mundo. A menina doida para dar treinamento para todo mundo. Então, assim, uma loucura total. Né? Então, a gente teve alguns momentos que a gente olhou e falou assim, vamos dar uma pausa. Vamos reestruturar o time, que é muito mais pessoas qualificadas para né, fazer esse atendimento. Vamos reestruturar o time, colocar mais pessoas e aí a gente volta a crescer. Então, tiveram esses pontos. E assim, a gente vai crescendo, né? É engraçado que você vai lá, hoje a gente tem um espaço bem amplo lá, né? E a gente ficava numa casa comercial, né? É uma casa, mas não era mais uma casa já, porque já tá tudo comercial. Então, ela é uma empresa hoje. E aí, mas é muito lindo lá, né? Tem um monte de árvore frutífera, então a galera come direto da árvore, fruta. Tem até uma piscina lá. Tem. É muito bonito, a assim. Franchise é um local muito bonito. Muito lindo. Só que não cabe mais, entende? Então a gente vai indo, eu e a Adi, a gente já passou pro terreno do lado, que já não cabe mais a gente dentro da casa. A gente vai crescendo. Ela fez o puxadinho lá, agora ela chama de puxadinho. Eu chamo de puxadinho tem que era uma churrasqueira que a gente fechou. Olha só. Não tem. Então a gente vai crescendo e a gente vai reestruturando, e tiveram pausas nesse momento, assim, que a gente, não, calma, respira, tá? Vamos reorganizar aqui, fazer um treinamento de novo com o time dessa outra forma, daí cresce de novo. Então, nesse meio do caminho, a gente teve várias rotas recalculadas, mas a gente conseguiu dar conta de tudo aí. Nós temos um time muito estruturado, né? Já eram 30 anos de mercado. Eu falo que ter a Radiante Engenharia é fundamental, né? Porque qualquer dúvida, qualquer coisa, você passa a mão, tem um engenheiro para te responder. Isso facilita. Então, isso E assim, né? Não é porque é meu sogro, mas eu até brinco, eu falo que o Eris tem que sentar para ler o currículo dele. Tem mesmo. Então, o meu sogro, ele é um homem muito inteligente, mas muito inteligente. E um cara muito comunicativo, ele conhece muita gente, ele é muito respeitado. Ele é vice-presidente da FIEP, ele é palestrante, ele é um cara que ele está com 74 anos e não tem quem segure ele. Ele não para de jeito nenhum. É verdade. Então ele construiu ali pra gente uma base muito forte, muito bem estruturada, com muita credibilidade. Então, até nos momentos que a gente teve alguma dificuldade, a gente tinha a credibilidade para olhar para o cliente e dizer assim, calma, você sabe que a gente sabe fazer. Daqui a pouco as coisas se organizam. Né? A credibilidade fez toda a diferença nesse negócio, com certeza. E hoje, como que tá a expansão? Porque no começo vocês tiveram aquele pessoal que já foi ali meio orgânico, né? E você conseguiu ali com a habilidade comercial, já foi convertendo. E hoje, como que tá como que vocês fazem a expansão? Como que chegam as pessoas para... A gente tem hoje o cadastro pelo site, né? A gente tem um influenciador, né? O Can. Ai, gente, pra quem é do mundo de telecom, ele é muito engraçado, sério. Eu dou muita risada com ele. Ele é sensacional, ele é nosso influenciador. Então tem lá o link. Ele fala sobre o quê? Sobre telecomunicações. Ele é um técnico. Ele é um técnico. É um ex-técnico, agora é só influencer, agora não é mais, né? Agora, Mas ele ia fazer instalação, ele trabalhava como instalador, daí ele foi entrando nesse mundo de influencer, né? E hoje ele vive... Ele faz exatamente todos os erros que os técnicos cometem, as coisas que eles fazem escondido em campo, que tentam disfarçar, ele grava tudo isso de uma forma... Que legal. É muito bom, muito bom. E aí, assim, tem muita recomendação hoje, muitas pessoas vêm por recomendação, muita gente vem pelo Can também, que é o nosso influenciador. Mas, assim, a gente hoje trabalha muito mais com recomendação.
sabe? Se a São pessoa... os próprios franqueados que recomendam para outros. Os próprios franqueados, cliente, muitas vezes. Cliente. Exatamente. E a gente tem uma procura boa também pelo site, né? Direto pelo site. Que lá no o site da Radiante mesmo, você entra, tem lá, seja franqueado. E daí o pessoal já faz cadastro e o time já tá atrás. Que legal, hein? Nossa. E o podcast, que agora tá começando também já. O podcast ajuda muito, é verdade. O podcast ajuda bastante. Que a gente colocou, até a gente vai trocar. Com o tempo a gente vai trocar isso, porque a gente montou um podcast para falar de telecom. Mas a gente percebeu que a gente fala de gente. Não é necessariamente de telecom, né? Porque a gente fala de pessoas. A gente tem levado os funcionários da Radiante, os gestores, para contar como é que eles cresceram na empresa, como é que, né, a trajetória deles, né? Porque são pessoas que construíram uma carreira dentro da empresa. Então, hoje eu já digo que a gente fala de gente lá no podcast, e a gente até pretende trocar por um podcast de carreira. Daqui a um tempo. Porque hoje ele é de telecomunicações. Mas a gente tem, né? assim, depois do podcast, a gente tem muita gente que faz contato e que fala que está gostando muito de conhecer mais a empresa. Acompanha a gente 100%, assim, nas redes. É muito legal. Manda mensagem dizendo que assistiu o podcast, é bem legal. Muito legal. Não, olha só. Essa mulher que está aqui do meu lado, alguma coisa veio diferente na cabeça dela. Tem alguma coisa que é diferente. Porque ela montou o podcast. E ela se dedica, tudo que ela põe a mão é uma dedicação, assim, que você fala, meu Deus do céu. Tem que ser, né? Assim, ó. Você não constrói nada sem se dedicar, é uma dedicação sem igual. E daí ela tem as metas dela, as métricas que ela coloca, enfim, né? E aí, em um mês, a gente já teve até oferta de patrocínio, um mês de podcast, 2 meses, né? 2 meses agora de podcast. 2 meses, então, assim, a pessoas do mundo de telecom pedindo para patrocinar. Sabe quando ela falou da ONU? Um dia ela levantou e falou que ia falar com a ONU. E ela falou com a ONU. Não, você já tem, Já tem, é verdade, né? Até hoje, ontem estava acontecendo o treinamento, isso começou lá na pandemia. Ontem estava acontecendo treinamento, ainda mais de 100 pessoas já foram profissionalizadas, venezuelanos principalmente, que tem um novo sentido para a vida, eu falo, né? Porque eles... Poxa, tá muito triste a história da Venezuela, né? E a gente acompanha... E daí você vê... Ela tem, assim, uns estralinhos dentro da cabeça dela, que ela faz umas coisas, assim, que eu falo, olha... Ela veio para mudar a vida das pessoas mesmo. Onde ela passa, ela consegue legal, alterar a rota das pessoas. Poxa, muito legal. E que coisa linda aí essa admiração, né, da filha pela mãe aqui. Puxa, que legal. Eu não posso nem falar muito, que eu já choro. Ah, que legal. Puxa, parabéns aí pelo negócio, pela família, né? Muito legal. Mas eu falo que aqui... agora que você já falou que é família, vamos falar, né? Então, ela é minha mãe, né? A gente aprendeu muito com o meu avô, principalmente, de ajudar o próximo, né? Acho que isso vem muito deles, assim, da minha avó também, mas o meu avô é também fora de série. E aí, pai da minha mãe. E aí, o que acontece? Sempre mudar a vida de pessoas. Sempre foi isso. Fazer a caridade, fazer o que você pode pelos outros. E quando veio a história da franquia, eu estava trabalhando numa multinacional americana. E ela veio com isso, por isso que ela colocou sozinha lá. Todo mundo no começo. Ela não veio comigo. Porque eu não tava com ela. Não. E a gente sempre trabalhou junto, assim. E eu falei, mãe, eu quero voar. Quero fazer uma coisa diferente, sem ser junto com você pra ver como é que é. E daí fui pra essa multinacional americana. E eu tava... Nossa, foi ótimo, uma escola ótima, assim. Só que eu percebi que o que tinha em casa era excelente. Que legal, era assim, cara, você tem uma pessoa em casa que te dá uma noção de negócio, de vida, assim, que você não tá entendendo o que você tem dentro de casa. E daí eu vi ela naquela aflição, naquela loucura de colocando todo mundo, eu olhava pra ela e falava, meu Deus, ela vai enlouquecer, certeza que ela vai enlouquecer se eu não conversar ela. E daí juntou tudo isso, e a história da franquia é de ajudar pessoas. E é isso que eu falo assim, ó, eu sou de uma geração que o dinheiro, ela já não move a minha geração. Eu não move. Você fala, aqui, ó, 10 milhões de reais pra você fazer alguma coisa pra mim. Se não for do meu princípio, vai ficar os 10 milhões na mesa. Então, assim, quando ela trouxe a ideia, e era isso, a gente viu o pai de família que ganhava 10 mil reais e tinha que pagar tudo que tinha dentro da empresa dele ainda, tá lucrando faturava ali. 10 mil, né? Faturava 10 mil. E daí, no final das contas, em 9 meses, estava tendo lucro líquido de 70 mil reais. Um pai com 4 filhos dentro de casa. Você mudou a vida de pelo menos aquela família ali. Tá falando mesmo, né, Ali?
tá falando mês, né? Isso, por mês, né? Nossa. Então, assim, você pensa assim, poxa, eu realmente tenho a possibilidade de mudar a vida das pessoas. E é isso que faz com que esse negócio dê certo e tudo se encaixe. Fala assim, tem muita mão de Deus, muito de tudo que acontece assim na nossa vida, sabe? Que legal. De ajudar o próximo. E vem... Eu sou uma pessoa que tenho muita fé, realmente. Né, meu pai, ele já pegou gente na rua, levou pra morar dentro da casa dele. Não, umas coisas assim, claro que hoje é mais difícil de fazer, né? Na época era mais fácil. Mas ele é um ser humano que sempre viveu pelo próximo, mas total entrega pelo próximo. Levou a gente para morar no meio do mato, em Minas, quando eu era pequenininho, para construir casas num vilarejo, onde eles construíram mais de 100 casas. Nossa. Amassando o barro com o pé para fazer tijolo, sabe? Umas coisas assim. É loucura. Que loucura. Que loucura. Então, a gente vem com essa coisa, né? Aí eu falo que eu e o Guilherme, até a nossa união é uma coisa que deve ter uma explicação divina, assim, né? Porque ele foi ele foi o homem que foi criado para ser o sucessor. Então, ele estudou muito, ele foi preparado para ser o sucessor. Mas ele não conviveu com a pobreza, com a dificuldade. Então, esse lado humano era uma coisa muito distante para ele. E não era por mal, ele era uma pessoa super do bem, mas ele não teve ele não teve a oportunidade de vivência. Eu digo oportunidade porque a gente cresce tanto, né? Cresce, né? E eu fui criada... eu fui criada com um pai que... Meu pai é religioso. Então, assim, a gente ia muito pra zona rural, lugares onde você ficava com dó de comer comida, porque dava medo de tirar do dono da casa, da família, sabe? Tipo, não vou querer não, tá bom, sabe? Então, a gente conviveu com muita pobreza, com muita dificuldade. E aí, eu digo que a nossa união foi para gerar esse equilíbrio, né? Afinal de contas, ele tinha uma empresa com 1.000 pessoas, 1.000 famílias ali que dependiam daquela empresa para tocar. E ele precisava desse olhar mais humano. Então, foi uma união e a gente trabalha muito junto também. E aí, o irmão dele também trabalha com a gente, né? E a minha filha também trabalha com a gente. A gente trabalha... Ali, é uma empresa familiar. Que legal, muito profissional, hein? mas é familiar. Nossa, uma história maravilhosa, hein? Muito legal, surpreendente, assim, né? De não conhecer toda essa trajetória aí de vocês como empresa e como família. Muito legal. Então, eu gostei muito desse convite aqui pra gente poder também mostrar esse lado, sabe? É legal, né? Porque a gente pensa num negócio, a gente já pensa em algo meio frio, assim, né? Não, é calculado. Claro que é calculado. Essa mulher calcula tudo toda hora, o tempo inteiro. Ela me ligava pra saber do conector, do não sei o quê, falando, por que você quer saber isso? Porque eu tô montando a minha empresa, eu quero saber o que é isso. Eu já parei até de perguntar o porquê que ela perguntava, porque eu sabia que ela estava na frente de uma planilha gigantesca, calculando como que ela ia fazer a franquia a franqueadora que ela estava inventando. E a gente não tinha muito apoio, né, da Radiante na época. Porque as pessoas não acreditavam. Era o patinho feio ali. Então, atrás de tudo isso, de toda essa história, de tudo que aconteceu, existe propósito, existe toda uma caminhada, existem pessoas que também precisaram de ajuda lá atrás e tiveram ajuda, né? Tiveram a fé, né? E podem oferecer isso agora para as outras pessoas. E confiam na gente, né? E confiam. Pessoas que confiam na gente, né? A gente precisa muito, fazer por merecer essa muito confiança. bom, né? Poder mudar a vida das pessoas, eu acho que pra mim é o propósito, por isso que eu levanto. Senão, acho que eu não ia levantar. Que legal, que lindo, nossa, lindo demais. Muito, muito bacana, foi... Aí, pra mim, né? Eu falei, antes de a gente começar, eu nem fiquei perguntando, porque eu não queria saber antes aqui, né? Sim. Então, soube aqui durante a nossa conversa e foi muito rico, muito legal. Aí, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Pelo propósito, pela essa postura, né? De família, de empresa. Lindo demais. Espero que nós tenhamos aí outras oportunidades. Vamos gravar, já vamos depois marcar um outro episódio. Porque tem bastante história. Tem muita história pra gente contar aqui. E a gente convida você também pra ir lá gravar no nosso, né? Já aceito aí. Obrigado pelo convite. Muito legal, muito legal. Pessoas, a gente também agradece muito, né? Eu acho que é uma oportunidade de falar um pouco sobre a gente, sobre a nossa história. E é a gente que tá ali fazendo tudo acontecer, né? Às vezes a gente até a gente esquece, né? Da quanto foi... Como que foi tudo isso? A gente tem um grupo de mulheres empreendedoras que uma delas falou esses dias, ela falou assim... Todo dia eu paro, olho para trás e vejo o que eu fui ontem, o que eu fui há 1 ano atrás, o que eu fui há 5 anos atrás e o que eu tenho hoje.
porque daí eu agradeço. Porque a gente vive tanto no automático, a gente esquece que, nossa, olha quanto a gente evoluiu, olha quanto a gente fez. Uma coisa é você ter vontade de fazer, mas outra coisa é você estar em movimento e estar fazendo isso todo dia. Às vezes é cansativo e tal, mas, poxa, tem um porquê. Tem né, essa vontade de fazer o bem, de fazer a vida das pessoas mudarem. Então, eu acho que foi um espaço muito, muito bom pra gente também poder mostrar um pouquinho do nosso lado aí. Dessa Bom, eu quero agradecer, né, o teu convite e também quero agradecer a todo o time da Radiante, porque a gente não faz nada sozinho. É verdade. Né? Então, assim, nós temos todo o time da Radiante Engenharia, que hoje veste a camisa da franchise também com a gente, dos franqueados, dos colaboradores dos franqueados também, porque eles também fazem toda a diferença lá. Então, o Café com Fibra, que é o nosso podcast, nasceu para aproximar todo esse povo, né? A gente quer conviver com os técnicos, a gente quer ouvir as histórias deles, a gente faz live para ficar batendo papo com eles. E a gente quer mostrar um pouco mais da nossa empresa, né? Porque é uma empresa muito bonita, que foi construída, uma empresa familiar, né? Que foi construída com muito trabalho. E que é de todo mundo, né? É de todas aquelas pessoas que estão envolvidas ali. Então, esse é o objetivo do podcast, foi esse. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudam a construir essa história toda. E ao meu marido, em especial, que claro, abraçou a causa. É meu parceiro de vida para tudo. Poxa, que lindo, que legal. Pessoal, nossa, fechamos aí com chave de ouro, né? Esse podcast, esse episódio. Agradeço demais, parabéns, fico muito feliz. E eu acho legal, eu fico aqui, eu senti assim uma emoção, uma coisa boa, porque é isso que você falou, né? Às vezes na correria do dia a dia, sim, a gente não para ver tudo isso. Eu acho que até né, foi uma oportunidade. Eu acho que vocês sair da correria e a gente poder conversar. Eu acho que relembrar foi muito relembrar essa história, que é uma história linda e maravilhosa. E agora muita gente vai conhecer. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Radiante Franchising. Deixar também o link aqui para o podcast de vocês, isso, né? Para que quem ficou curioso para querer saber um pouquinho mais, acompanhar, com certeza. Beleza? Muito obrigado para vocês, vocês são uma simpatia, super queridas e fazem um trabalho muito legal. E não é à toa que o pessoal ficou curioso, né? Te cheio de perguntas lá no encontro. Então, realmente, quem não pôde conversar tanto, não pôde perguntar, com certeza não deu, né? Foram conversinhas rápidas. Pode aproveitar e assistir toda essa história bacana aqui. E até o próximo episódio, pessoal.